Olá, bom dia. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu quero analisar com vocês essa fala do nosso atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, em que o mesmo, antes de uma coletiva de imprensa com setores da imprensa internacional, fez alguns comentários bastante depreciativos em relação ao Nordeste brasileiro e aos seus governadores. E por fim, acabou falando que o estado do Maranhão seria desassistido, digamos assim, por conta do seu governador. E é importante a gente esclarecer algumas coisas dessa fala. Primeiro de tudo, o governador do Maranhão, o senhor Flávio Dino, foi reeleito em primeiro turno com uma das votações mais expressivas, superando a casa dos 55% dos votos em favor da sua reeleição. Isso denota que a população do estado do Maranhão concorda com a administração de Flávio Dino. Outra coisa importante é que Flávio Dino é um crítico mordaz da administração e da personalidade do presidente Jair Bolsonaro. Até porque ambos estão em polos opostos. Flávio Dino representa o Partido Comunista Brasileiro, Comunista do Brasil, PCdoB. E Jair Messias Bolsonaro vem representando essa nova direita que muitos atribuem ser a extrema-direita, outros falam em direita conservadora e outros falam de um governo de direita atrapalhado. E é importante a gente falar essas coisas para a gente salientar que a mensagem que o presidente da República fez, na verdade, não foi nesse sentido. Ele foi gravado antes da entrevista, em que ele falava reservadamente com o ministro de Estado, o senhor Onyx Lorenzoni. Por que é tão ruim a fala do presidente? Porque demonstra desconhecimento sobre o que são os estados do Nordeste brasileiro, são 9 estados, né, a importância desses estados, inclusive para a própria eleição dele, afinal de contas, ele teve uma votação bastante significativa no Nordeste brasileiro. Não foi, efetivamente, nem em primeiro nem em segundo turno, o campeão absoluto de votos, mas teve votação bastante expressiva, do contrário, ele possivelmente até não conseguisse ser eleito, se no Nordeste não tivesse obtido votos. Quando ele chama as pessoas do Nordeste, os governadores do Nordeste e governadores de Paraíba, ele está reproduzindo uma injúria racial, diferentemente do que o governador Flávio Dino postou no seu Twitter, no dia ainda de ontem, sexta-feira, dia 19 de julho de 2019, o presidente não cometeu o crime de racismo. Ele cometeu, sim, um crime de injúria racial, que está previsto na lei, ou melhor, no próprio Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Qual a diferença absoluta em termos jurídicos entre injúria racial e racismo? Bem, a injúria racial, como eu disse a vocês, está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro, ou seja, na parte material do Código Penal. E estabelece uma pena de reclusão de 1 até 3 anos e mais multa. É uma violência que pode ser cometida por diversos meios, mas é sempre centrada a figura de uma pessoa. Quando o Bolsonaro falou em governadores de Paraíba, ele estava falando de um grupo de pessoas. Ele estava se reproduzindo um dizer coloquial sobre o Nordeste, que é muito comum na região sudeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Os nordestinos são normalmente associados ao Vale do Paraíba de São Paulo. E no Vale do Paraíba são residentes, são egressos, muitos, do Nordeste e seus descendentes. E então é comum as pessoas que vivem nessa região serem chamados os paraíbas.
E quando, infelizmente, um presidente da República reproduz isso, ele autoriza várias pessoas aí sim a incorrer no crime de racismo previsto na Lei 7.716 de 1989. O crime de racismo, ele atinge uma coletividade, um grupo étnico. E não é determinado a um sujeito. No caso de Bolsonaro, não, ele determinava a um sujeito, ao sujeito governador do estado, do Nordeste. E quando ele faz aquela fala que não é para dar nada para esse governador, para esse cara, se referindo a Flávio Dino, ele até depois ele complementa, o governador do Maranhão, ele está falando das verbas discricionárias, porque segundo o Tesouro Nacional, e a gente aqui, né, foi justamente pesquisar no site do Tesouro Nacional e no site da Transparência Brasil, são dados de 2018. Existe uma coisa chamada Fundo de Participação dos Estados, em que o governo federal contribui com 3 impostos. 3 impostos que são remetidos ao governo federal são transmitidos aos estados. São repartidos com os estados. E quais seriam esses 3 impostos? Primeiro, o imposto de renda de pessoas físicas. Segundo, o imposto de renda de pessoas jurídicas. E, por fim, o imposto de produtos industrializados. Todos esses impostos vão para o governo federal e ele redistribui para os estados, a partir de um cálculo que é orientado pelas seguintes coisas. Primeiro, a parcela que vai ser destinada a cada estado é multiplicada pelo montante total do coeficiente individual de cada estado. Ou seja, a partir do número de pessoas e da renda per capita que cada estado tem, ele recebe um valor. Se um estado é muito populoso e a renda per capita desse estado é muito baixa, ele vai recebendo cada vez mais. É por isso que, por exemplo, no caso do Fundo de Participação dos estados, o estado do Maranhão é o terceiro a receber, o quarto a receber, não, realmente é o terceiro. O terceiro a receber a maior parcela do Fundo de Participação dos estados, do governo federal. Ele recebe algo em torno de 7,21% desses 3 impostos, diretamente do governo federal. O governo de Jair Bolsonaro pode impedir esse repasse de recursos? Não. Não é uma verba discricionária. É uma verba obrigatória e está no orçamento da União. Então a União tem a obrigação de repassar. No caso, o presidente ele deveria estar se referindo à transferência de verbas discricionárias, que são verbas a mais. O que é muito perigoso, porque se um presidente cortar essas verbas discricionárias a um estado, simplesmente porque o governador daquele estado ele tem uma postura política diferente da sua, ele tem uma ideologia política diferente da sua, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal. E também um crime administrativo. Afinal de contas, o governante máximo do país, ele não pode se recusar em um estado de calamidade, um estado de necessidade, porque passe qualquer unidade da federação, qualquer estado da Federação Brasileira, ele não pode se recusar a ajudar. Sob qualquer desculpa. É obrigatória a ajuda. E há casos em si em que o próprio Congresso autoriza verbas àquele Estado. E fica muito ruim para a imagem do governo brasileiro, não só para as entidades internacionais, mas principalmente para os moradores do Nordeste brasileiro, que o presidente, infelizmente, faça comentários pejorativos, depreciativos da nossa região. Afinal de contas, eu sou nordestino também, eu falo do estado do Ceará. E me preocupa bastante essa postura, pois confirma o que muitos falam, que o presidente tem uma postura segregacionista e, pior ainda,
o presidente da República do Brasil não considera o Brasil uma república federativa. Ele acredita, infelizmente, pelas suas palavras, em que há pessoas melhores do que outras. E que, dependendo da administração de um determinado lugar, se essa administração é de acordo com o seu governo, ele vai privilegiar. Se ela for contra, ele irá prejudicar. Precisamos refletir sobre isso. É algo muito grave e importa em crime de responsabilidade do próprio presidente da República. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.